Meu amigo, minha amiga do rádio, a Bíblia conta uma história do livro de 1 Reis, capítulo 18, de um acontecimento que entrou para a história bíblica. Esse acontecimento, ele mostra um cenário difícil. 3 anos e meio de seca. E o texto informa que nesses 3 anos e meio de seca, não caía nem orvalho. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar. Nós passamos aqui alguns verões onde não chove muito, a gente já sente assim o efeito, né? Nosso estado, os mananciais ficam baixos, né? Em contraste com a época do outono e inverno, onde vem chuva até demais. Mas nós temos uma ideia, ainda que pequena. Nesse tempo, 3 anos e meio sem chuva, você consegue imaginar o cenário caótico que se instalou? A Bíblia diz que as lavouras estavam acabadas, não tinha lavoura mais. Não chovia, não tinha lavoura, não tinha pasto. Então os rebanhos estavam fracos. Carne, água, comida virou item de luxo. Você consegue imaginar o preço que as coisas chegaram? Se qualquer suba que a gente tenha da nossa economia já dá aquela revolta, aquela preocupação, quando a gente ouve na TV ou no rádio, tá subindo o preço da gasolina, do diesel, já não dá aquela aflição. Quando alguém fala, o preço da cesta básica subiu, meu Deus, você imagina 3 anos e meio sem nada de água, cenário terrível. Nesse contexto, Elias sobe ao cume do Monte Carmelo, chama o seu secretário e começa a orar. Mas antes ele libera uma palavra para o rei Acabe. Ele fala assim, rei, sobe ali, coma e beba, faça uma refeição e se prepare, porque tem ruído, tem barulho de uma abundante chuva, uma chuvarada. Rei Acabe olha para o céu completamente azul, não tinha uma única nuvem no céu, a Bíblia diz, nada. O rei fica meio que perplexo ouvindo aquilo, mas como era Elias que estava falando, o rei dava crédito, era um homem de Deus. Então, Elias vai para o cume do monte, em uma área específica, e começa a orar. O texto informa que ele põe o rosto entre os joelhos, chama o seu secretário após um período de oração e diz assim, vai lá, bem na ponta do cume, e olha para o mar e me diz o que tu enxerga. O rapaz foi até lá. Estudiosos dizem que esse trajeto dava 1.000 metros para ir, outros mais ou menos 1.000 para voltar. Após um certo período, o rapaz chega e fala para ele, seu Elias, não tem nada. Não tem nada. Veja só, Elias orou a Deus e nada aconteceu. Para um pouquinho. Volta lá. Parece que eu estou vendo o rapaz argumentar, seu Elias, eu acabei de ir. O senhor tem certeza que quer que eu volte do mesmo lugar? Sim, vai lá. E Elias continuou orando. Ele foi. De novo não tinha nada. E o texto bíblico informa que este cenário repetiu-se por 7 vezes. Você consegue imaginar a cabeça do rapaz que ia lá fazer o serviço de observação? Ele devia estar chateadíssimo. Eu fico imaginando ele indo resmungando. Mas esse seu Elias deve estar achando que eu sou algum tipo de idiota. Me fazer voltar lá toda hora, sendo que não tem nada. Não tem nada. Mas aí a Bíblia diz que no 7º momento que ele chega lá, olha só que coisa. Ele vê subindo do mar uma pequena nuvem, um ponto branco. Segundo o rapaz, a descrição dele, era como se fosse a mão humana assim, espalmada, desse jeito. Opa, ele voltou, seu Elias, está tudo normal, exceto por um pequeno detalhe. Eu vi, subir do mar, uma nuvenzinha, assim, era do tamanho da mão do homem aberta. Mas eu não sei se isso muda alguma coisa, seu Elias. Quando Elias ouviu aquilo, deu um salto de alegria, mandou avisar o rei para ele se preparar, porque vinha uma chuvarada de verdade. O rapaz não entendeu nada, mas o texto bíblico diz que em pouco tempo os céus se enegreceram
E veio uma chuva que não vinha há 3 anos e meio. Essa história é uma história interessante, incrível. E aí você que está me ouvindo pergunta, ô pastor, que interessante, mas o que isso tem a ver com a minha vida e os meus problemas? Pois é. Tem várias coisas para a gente falar. Isso aqui rendeu o culto todo de ontem, mas eu vou simplificar. Fala só um pouquinho, até porque não temos tempo. Elias nos ensinou ali um segredo tremendo. Uma fé acima da média. Ele desenvolveu essa fé. E ele profetizou vitória aonde não se via nada. Este aqui é um grande segredo. Meu amigo, minha amiga, é muito fácil profetizar vitória e chuva quando está garoando. É muito fácil falar que vai chover quando o céu está todo fechado com nuvens densas. Mas quem consegue falar que vai chover com o céu azul? É preciso uma fé. Pastor, mas e essa fé, como é que ela funciona? É muito simples. Essa fé não está apoiada nos nossos recursos e possibilidades. Ela tem que estar apoiada nos infindáveis, inesgotáveis recursos do céu. Esse era o segredo de Elias. Esses dias na escola de princípios, uma aluna levantou uma questão muito especial. Ela perguntou, pastor, sobre os dons de Deus. Opa, qual é o maior dom, hein? 1 Coríntios 14 diz que o apóstolo Paulo falou para procurar os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. Liberar uma palavra para o futuro. Esse é o segredo. Elias fazia isso. Era esta a fé de Elias. Profetizava chuva quando não tinha nada. Porque ele falou assim para o rei, há ruído de chuva, não tinha nada. Ele não mentiu, ele estava profetizando. Então, quero te encorajar a desenvolver esta fé. Esta é a fé que tem mudado a história das pessoas que frequentam a Igreja Nova Vida de São Borja. Você nunca se perguntou por que toda semana aquela multidão se reúne? Gente, eu vou contar uma coisa para você. Quem está me ouvindo agora e lida com eventos, tu sabe que uma das coisas mais difíceis que tem é reunir público. É difícil, gente. É muito difícil juntar povo, reunir público. É um desafio. Não é fácil, não. Então, como é que nós conseguimos toda a semana reunir multidões ali sexta e domingo? Qual é o segredo dessa igreja? O que tem lá dentro? O que acontece lá? Você nunca se perguntou? Você que acompanha os vídeos e vê aquela enorme multidão reunida ali. O que tem lá, querido? Ali nós temos pessoas de todos os contextos, religiões, classes sociais. Nada disso nos diferencia, você entende? É para todos. Mas o que atrai tantos? Gente que atravessa a cidade, vem no interior. O que tem de tão bom? Querido, é muito simples. Se você está enfrentando uma situação e a sua vida começa a melhorar, o que você faz? Você continua ou você para? É claro que você continua, está te fazendo bem, você está evoluindo, você está indo para frente. Você vai parar por quê? Você não é doido, você não é ignorante. É isso que acontece. Essas pessoas aprenderam uma fé que está além da religiosidade. É uma fé que prediz o amanhã, é uma fé que gera o amanhã, é uma fé que traz mudança. Eu tenho testemunhos aqui, recebi ontem, um testemunho impactante de uma pessoa que foi na igreja há 2 semanas atrás e houve uma libertação tremenda, havia uma perturbação no seu filhinho. Aquela criança estava extremamente perturbada com coisas que eu nem posso falar aqui para você. Hoje, esta pessoa está maravilhada, vivendo uma vida totalmente diferente. Até o seu trabalho começou a dar certo. A fé faz isso, ela muda tudo. E quando a gente descobre isso, nós não queremos perder mais. Só tem 2 formas disso não funcionar para alguém. É um remédio tremendo. Só tem 2 maneiras de não funcionar o evangelho. A primeira é não tomar o remédio, que é não fazer o que aprende. E a segunda forma de não funcionar é fazer errado. É mal comparando o doutor falar que é um comprimido, a pessoa parte no meio com a metade só, e não vai funcionar. É fazer diferente do que aprendeu. Ou não fazer. São as formas que não funcionam. Do contrário, vai funcionar sempre. E é isso que reúne tanta gente. E você é meu convidado. Vem estar conosco, escolha o dia, escolha a hora. Hoje, amanhã, depois de amanhã, a igreja trabalha
em grupos de cuidado, é uma movimentação extraordinária. Sábado tem as redes, tem projetos solidários que estão assim, muito forte. 2 projetos violentos de ajuda à comunidade samborgense. É uma benção. Quero muito agradecer todos os envolvidos nisso. Todas as redes, homens, casais, empreendedores, todas as nossas redes trabalhando. É lindo demais. Pessoal da parte de som, mídia, música. Gente, Deus abençoe vocês. Vamos orar? Estou em cima do horário, já não tem mais tempo. Daqui a pouco aí tem a Câmara de Vereadores com o nosso amigo Belmonte. Depois tem o A Tarde é Sua com o meu amigo Lutero. Eu preciso encerrar o programa. Vamos falar com Deus, aproxima do rádio. É momento de fé. Aproxime do rádio, nós vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, mais uma semana começa oficialmente. A semana útil começa hoje. Para nós ela começou ontem, buscando Tua presença na Tua casa. Mas hoje, os desafios esperam todos. Os projetos, o trabalho, as lutas diárias. Minha oração é que venha sobre essas pessoas uma chuva de bênçãos, chuva de respostas, de saúde, de milagres, assim como Elias viveu. Não apenas uma chuva natural, mas uma chuva de recomeço, de novas histórias. Oro por todos e peço a Tua bênção sobre todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.